Boa noite, gente. Então, voltando do intervalo, vamos dar continuidade à aula de biossegurança, tá bom? Esperar aí um pouquinho o Instagram enviar as notificações para a gente poder dar continuidade à aula. Tá, a turma do P1 de radiologia, né, com o conteúdo de biossegurança. A gente vai dar continuidade à aula agora, só esperando um pouquinho os alunos entrarem na aula pra gente poder, na live, pra gente poder dar continuidade ao conteúdo. Vamos ver se o pessoal chega. Meu Deus, apertei algo errado aí. Então, Adriana Lopes, seja bem-vinda. Laninha. Vamos esperar o pessoal chegar para poder darmos continuidade à aula. O pessoal deve estar recebendo aí as notificações ainda para voltar. Lembrem-se que são 10 minutos de intervalo. Vocês estão em casa, então, pelo menos eu acho que a maioria, né, pelo menos está em casa. Então devem estar aí com fácil acesso para lanchar, para ir ao banheiro, né? 10 minutos rápido, foi 10 minutos mesmo. Mas a aula tá passando muito rápido, a gente já deu 2 horas de aula. Eu achei muito rápido. Então falta 1 hora pra gente encerrar a nossa aula de hoje, tá? Então vamos. Laninha já comeu tanto. E eu aqui morrendo de fome que eu ainda não jantei, tá vendo? Não, açaí agora não, tô com preguiça de comer açaí hoje. Que bom, Vitor. Fico feliz. Fico muito feliz de estar gostando da aula. Cecília, boa noite, seja bem-vinda à aula de biossegurança. JP tá dizendo aqui que a professora Ana, deve ter sido Ana Flávia, também disse ontem que passou muito rápido. Então, eu acho que na aula presencial, né, nossas aulas elas passavam mais devagar. Achei que tá passando muito rápido mesmo. Então, passou já 3 minutos, tá? Eduardo Guedes, Meirelle, bem-vindos. A Paiva. Então, vamos dar continuidade, certo, gente? Deixa eu só abrir aqui no slide que a gente tinha parado. Prontinho, tá? Então, a questão, né, da tentativa de prevenção de risco na Europa. Paulo, seja bem-vindo, boa noite. Com os conhecimentos, né, que o pessoal tinha na época, que era muito mais restrito, né, do que a gente tem hoje, então eles faziam as coisas à medida do possível. Lucimara Lino, seja bem-vinda. Eu acho que Lucimara é minha ex-aluna de enfermagem, né, egressa, se eu não me engano, ela se formou na turma ou foi 2014.1 ou foi 2014.2. Foi minha orientanda no TCC, seja bem-vinda. Estou dando aula de biossegurança. A gente está falando um pouquinho sobre a história. Prazer tê-la aqui conosco. Então, gente, continuando aqui, a tentativa de prevenção de risco naquela época, né, era tipo no achismo. Não existia formas 2014.2. Aí, não tô tão errada, não. Então, não existia uma forma certa, né, comprovada,
que realmente aquilo era eficaz para os cuidados necessários para evitar a propagação de doenças, né? Então era, como eu falei, a questão mais do achismo mesmo, porque não se tinha um conhecimento de micro-organismos naquela época. Então, continuando aqui, em relação à história da biossegurança, a preocupação com o desenvolvimento das atividades biológicas que geram risco à saúde é uma característica antiga da humanidade, né? Então, tentar desenvolver técnicas, desenvolver materiais, equipamentos que pudessem fazer com que eu tivesse um conhecimento maior em relação aos riscos à saúde da população, isso é bem antigo, só que era limitado pelo conhecimento e tecnologia que se tinha na época. Em 1665, então, Robert Hooke desenvolveu ali o microscópio, né? E aí começou a fazer estudos através do uso desse microscópio. E no século XVII, Anton van Leeuwenhoek, um holandês, ele foi o primeiro que observou micro-organismos. E aí ele colocava, né, os materiais biológicos ali nas lâminas para observação, e ele foi o primeiro a identificar o espermatozoide, e também ele identificou a giardia, né, entre outros micro-organismos que para ele chamava de animalículos. Animalículos no sentido de que eram animais pequenos, né? Para ele não tinha conhecimento, né? Foi a primeira vez que estava sendo observado esses organismos. E aí vejam que foi no século XVII, né? O conhecimento ali ainda era muito restrito, fazendo com que não se tivesse ali a forma de prevenção, conhecer o ciclo das doenças, nada disso ainda era de conhecimento dos próprios cientistas, quanto mais, né, da população. Então a gente teve Florence Nightingale em 1863, ela é a precursora, né, da enfermagem. Ela conseguiu baixar a incidência da infecção hospitalar com medidas de higiene e limpeza. Então, uma coisa tão básica, né, que é limpar o ambiente e higienizar, ela conseguiu fazer isso, colocar em prática. Reginaldo, boa noite. E aí ela colocou em prática nos ambientes onde ela estava trabalhando ali. Coloca teu nome e sobrenome, Reginaldo, por favor. Então, ela conseguiu, dentro das suas limitações para o conhecimento da época, trabalhar com a higiene e limpeza, e observou que dentro desses cuidados com a higiene foi possível diminuir o número, né, de infecções hospitalares que tinha na época. Louis Pasteur, em 1864, derrubou a teoria da geração espontânea e desenvolveu a técnica de pasteurização. Então, Reginaldo da Silva, tá? Seja bem-vindo. Então, Pasteur, o que é que ele conseguiu, né, demonstrar nos seus estudos? Então, não sei se vocês... Olga Eire, seja bem-vinda, aluna de radiologia do P1. Então, estão presentes. Então, Louis Pasteur, ele conseguiu, nos seus estudos, derrubar, né, vamos dizer assim, a teoria da geração espontânea. Vocês já ouviram falar da teoria da geração espontânea? Alguém sabe como funcionava? Então, Vitor Hugo, Paulo Henrique, todos os alunos do P1, presente. Então, a geração espontânea, eles diziam o seguinte, que do nada poderia surgir uma vida. Então, eles pegavam, por exemplo, deixavam um pedaço de carne exposto. Adriana Lopes, P1 também, bem-vinda. Deixava o pedaço de carne ali exposto
e esperava-se alguns dias. E aí de repente começava a aparecer larvas e moscas ali naquela carne. Aí eles diziam que a carne que estava gerando ali, né? Então era uma geração espontânea de vida. Eduardo Clementino, peão de radiologia também. E aí Pasteur ele conseguiu desenvolver, né, uma técnica que hoje a gente conhece como a técnica de pasteurização, onde ele esterilizou o ambiente e aí confirmou que não existia essa questão da geração espontânea. Então o que é que ele fez? Ele manteve, né, uma vidraria ali, um ambiente estéril, né? Então ele colocou um caldo, né, com matéria orgânica ali dentro. E aí a teoria, se de fato, né, existisse a geração espontânea, então ali iriam surgir, né, vida. Só que aí ele fez o processo de pasteurização ali, ele esterilizou aquele ambiente e viu que nenhum micro-organismo surgiu, né, do nada, como era a teoria da geração espontânea. Então ele derrubou por terra esse pensamento que perdurou até o final do século XIX. Então em 1867, Joseph Lister ele tratou os ferimentos cirúrgicos com fenol, reduzindo a infecção hospitalar. Dá para repetir o que, Nádia? Coloca aí o que é necessário que repita. Então, Joseph Lister ele tratou aí os ferimentos cirúrgicos com fenol. E aí esse fenol, Jéssica, egressa de biomedicina, seja bem-vinda à aula de biossegurança. Então, o fenol ali, ele estava sendo utilizado e diminuiu a infecção hospitalar porque ele estava limpando, tá? O fenol estava servindo ali para fazer a limpeza daquela área, né, que estava sendo exposta para a cirurgia. E hoje em dia a gente sabe, né, que quando vai se fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, você tem que fazer uma higienização da área que vai ser necessário ali o corte. Robert Koch, em 1816, então ele demonstrou que uma doença infecciosa específica é causada por um micro-organismo específico, né? Então a doença ali, ela, dependendo do micro-organismo que você tiver, você vai ter uma determinada doença, que é o que a gente chama de agente etiológico. Então o agente etiológico vai ser a espécie de algum micro-organismo, no caso aqui que a gente está falando, que vai ser causador de alguma doença. Por exemplo, a hanseníase, que a gente tinha falado, né, agora há pouco, que é o bacilo de Koch, que é o transmissor, é o agente etiológico da doença. Então, a história da biossegurança no Brasil, tá? Então a gente falou um pouquinho no geral e agora chegando ao nível de Brasil. Então, a primeira legislação que poderia ser classificada como biossegurança foi a resolução número 1 do Conselho Nacional de Saúde, a CNS, que foi apenas em 13 de junho de 1988. Então vejam que aqui é uma ciência muito recente, né? Os cuidados em relação à biossegurança é muito novo. Boa noite, Tainá, seja bem-vinda. Então, a nível mundo, a biossegurança iniciou na década de 70. Aqui foi no final da década de 80. Então, como eu estava dizendo, é algo muito recente, né, que precisa ainda ser aprimorada, né, ser aperfeiçoada e principalmente ser colocado em prática. O ano 1988, tá? 13 de junho de 1988 que foi colocada essa resolução número 1. Tá? Tem aí no material, ó, vocês podem acompanhar. Só que a biossegurança surgiu com força, né,
a força que era necessária apenas em 1995, com lei e decreto que regulamentava, né, a questão da biossegurança de fato como sendo uma exigência, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, a partir de então, criou-se a Comissão Técnica de Biossegurança, a CTN-Bio. Tá? Quem quiser acompanhar aí. Então, a origem do conceito biossegurança, tá, agora. A lógica da construção do conceito teve início na década de 70, na reunião de Asilomar, na Califórnia, onde a comunidade científica iniciou a discussão sobre os impactos da engenharia genética na sociedade. Então, como eu falei, a nível mundial, a biossegurança ela foi pensada, né, na década de 70, só que aqui no Brasil apenas no final da década de 80, onde em 88 que foi feita ali pelo Conselho Nacional de Saúde. E aí a gente tem que inicialmente essa questão da biossegurança ela era pensada, ela era voltada para a parte da engenharia genética. Tá? Então, ela começou focada na área de saúde, mas principalmente na parte da engenharia genética, na questão de manipulação de micro-organismos, né? Na questão ali de desenvolvimento de técnicas a nível genético. E aí, esta reunião, segundo Gondim, em 1997, ele diz que foi um marco na história da ética aplicada à pesquisa, pois foi a primeira vez que se discutiu os aspectos de proteção aos pesquisadores e demais profissionais envolvidos nas áreas onde se realiza o projeto de pesquisa. Então, com o desenvolvimento das pesquisas relacionadas à engenharia genética, então existe ali manipulações de micro-organismos, como vírus, bactérias, entre outros, e aí era de suma importância que os profissionais que estavam trabalhando com esses micro-organismos, eles tivessem uma estrutura, né, de segurança para eles, né, não se contaminarem e também adquirir o conhecimento necessário sem expor em risco ali a eles e à sociedade. Então, a partir daí, o termo biossegurança vem ao longo dos anos sofrendo alterações. Na década de 70, quando foi o início, né, o foco da atenção voltava para a saúde do trabalhador frente aos riscos biológicos no ambiente ocupacional. Então, como eu também tinha falado no início da aula, a biossegurança começou pensando só no risco biológico. Hoje em dia a gente sabe que existem outros tipos de risco que a gente vai citar ainda hoje, né? Risco químico, ergonômico, físico, biológico, ergonômico e risco de acidentes, tá? Então, inicialmente tinha esse fator de risco biológico apenas como foco, mas hoje principalmente voltado para a área de saúde, mas que hoje em dia a gente tem essas outras áreas e não necessariamente para o ambiente em saúde, tá? E aí, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 1993, as práticas preventivas para o trabalho em contenção a nível laboratorial com agentes patogênicos para o homem. Então, era isso que era dito, né, antigamente, mas que, como eu falei, hoje em dia a gente tem aí uma abrangência maior em relação ao conceito e às práticas de biossegurança. Então, na década de 80, a própria Organização Mundial de Saúde incorporou a essa definição os chamados riscos periféricos presentes em ambientes laborais que trabalham com os agentes patogênicos para o homem, como os riscos químicos, físicos, radioativos e ergonômicos. Nos anos 90, a definição de biossegurança sofre mudanças significativas.
Em seminário realizado no Instituto Pasteur em Paris, houve a inclusão de temas como ética em pesquisa, meio ambiente, animais e processos envolvendo tecnologia de DNA recombinante em programas de biossegurança. Então a gente começa a ver que se torna mais amplo a biossegurança do que especificamente os riscos biológicos ali. E aí a questão da ética em pesquisa, né, onde você tem que seguir os preceitos da bioética. Então a biossegurança e a bioética, elas trabalham muito juntos. A questão do meio ambiente, porque no momento que você tem a biossegurança sendo aplicada, você vai saber aonde você vai fazer o descarte correto daquele material, vamos supor, contaminado que você esteja utilizando, precavendo também o ambiente, tá? Os danos, né, que aquele material que você utilizou ali, seja ele um material químico ou biológico, que pode estar causando dano a animais, plantas, ao ambiente como um todo. Então a biossegurança no Brasil, né, para vocês terem uma ideia, a produção científica brasileira sobre biossegurança, ela surgiu só em 1989, até porque o termo biossegurança aqui, né, foi efetivado em lei apenas em 1988, e até 2009, 20 anos aí, apenas tinham sido publicados 434 artigos sobre a temática. Então a gente vê que, pelo menos até 2009, em 20 anos, 400 artigos é muito pouco. Então a questão da regulamentação da biossegurança começou a ser discutida no final do século, ou no final da década de 80, desculpem, sob a influência da experiência e das iniciativas internacionais. Então, à medida que o mundo ia desenvolvendo novas técnicas, né, iam aprimorando e aperfeiçoando o que eles consideravam como biossegurança, o Brasil também começou a incrementar. Só que, no entanto, né, ainda era precária, ainda era incipiente. Então, anteriormente, essas discussões estavam relacionadas à proteção social e ocupacional dos trabalhadores, emergindo a partir de ações pontuais, e desenvolveram-se principalmente nas instituições de saúde, envolvendo os riscos por agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, apoiada em diversas legislações e que infelizmente nem sempre foram respeitadas. Então, mais uma vez, a gente tem que aqui no Brasil, né, a gente tem um número muito grande de leis, né, de decretos e afins, que não são colocados em prática. Então a gente, dentro da biossegurança, né, a gente tem a questão do saúde do trabalhador. Então existe profissionais que são direcionados a observar essa questão da saúde do trabalhador, só que muitas vezes isso não é colocado em prática. Então a gente tem a questão da CIPA, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Boa noite, Alana, ex-aluna de enfermagem, seja bem-vinda. Meu primo Lamarck, seja bem-vindo, primo. A gente está falando sobre biossegurança. Então, dentro, né, da legislação que existe, dentro da legislação que existe, a gente acaba tendo uma falta, né, de cumprimento da legislação, e aí acontecem acidentes, acontecem situações onde os profissionais, né, os trabalhadores ali vão ficar expostos a diversas situações de riscos, como a gente vai ver um pouquinho, né, num vídeo que eu vou trazer como exemplo para vocês já já. Então, dentro das bases legais, a gente tem a CLT, que é a
consolidação das leis trabalhistas, onde na lei número 6.514, de 22 de dezembro de 1997, ele traz, né, vamos dizer assim, os direitos e deveres dos trabalhadores. E as NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, dentro da portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, trabalha com as normas que vão justamente direcionar a regulamentação em relação à execução do trabalho ali, de acordo com o que for, né, específico e direcionado para cada profissional. No caso, nas bases legais, a gente vai ter algumas NRs. Vou citar aqui a NR 4, 5, 6, 7 e 32, que vai ser voltada para o foco, né, dentro da disciplina que a gente está trabalhando. Então a NR4, ela é focada nos serviços especializados de engenharia e medicina do trabalho, onde a gente vai ter o profissional específico para poder observar, né, e ter cuidado em relação ao trabalhador. A NR5 é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é conhecida como CIPA. Então a CIPA, ela trabalha desenvolvendo observações e montando estratégias para que um risco ele não se torne efetivado, ou seja, eles vão observar dentro de cada ambiente laboral daquela empresa X quais os riscos dentro daquele ambiente: risco químico, físico, biológico, ergonômico, risco de acidente. E aí dentro desses riscos eles vão colocar uma gradação, vamos dizer assim, uma escala, tá? Onde esse risco ele pode ser mínimo, médio ou alto. E aí vai ser especificado qual o risco que você tem naquele ambiente. Por exemplo, um risco de choque, um risco de você escorregar e cair, um risco biológico de você estar em contato com material orgânico ali, com fluidos corporais, por exemplo. A NR6, que é de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. A gente vai falar mais pra frente sobre ela, tá? Especificamente sobre ela. A NR5, que é a da CIPA, que eu tinha falado agora há pouco, a gente não vai aprofundar ela, tá? Mas a CIPA vai ser a responsável por montar o mapa de risco, tá? Que é chamado mapa de risco, é justamente aquilo que eu estava falando, onde em cada sala, né, em cada setor ali do ambiente da empresa vai estar determinado e descrito quais são os riscos daquele ambiente. E lógico, a CIPA também ela vai ser responsável por tentar minimizar ao máximo os riscos da concretização dos riscos, tá? Ela vai montar estratégias de segurança para que aquele risco ele não possa ser concretizado. E também, se for concretizado, quais as medidas, né, de ajuda ali, né, de primeiros socorros, entre outros, que devem ser realizados. Então, por exemplo, um laboratório de produtos químicos, e aí caiu o produto químico no seu rosto, né? Então tem que ter ali vamos supor, caiu no olho, então tem que ter o lava-olhos para você rapidamente ter acesso, né? Então ele não pode ter bloqueios na frente, ele tem que ser de fácil acesso para você poder tirar ao máximo aquele material que caiu no seu olho. A Aninha tá dizendo que viu a aula da professora Fátima de CIPA, tá? Porque vocês já estão nos estágios, né? Aí nos estágios é necessário vocês terem essa aula sobre biossegurança, caso pessoal da enfermagem. A NR6, como eu estava falando em relação ao equipamento de proteção individual, a gente vai aprofundar ela um pouco mais para frente, tá? A gente vai detalhar mais esses equipamentos. A NR7 é
é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, então mais específico, né? Só estou citando aqui, a gente não vai aprofundar ele. E a NR32, que é a Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Aí sim a gente vai também falar um pouco mais pra frente, tá? Boa noite, Edna. Então, dando continuidade, os riscos ocupacionais são aqueles que têm a probabilidade de consumação de um dano, afetando a saúde ou a integridade física do trabalhador. Então, como eu tinha falado, em relação à CIPA, né, eles vão ser responsáveis por justamente criarem um mapa de risco para identificar essas situações para que a concretização do dano, a consumação do dano não ocorra. Laninha tá falando aqui que fala na teoria faz tempo, não lembra qual foi o período. Ah, não lembra como montar. Ah, tá. Então, os tipos de riscos ocupacionais. A gente vai ter os riscos físicos, tá? Que seriam calor, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, pressões anormais, frio, ruídos, vibrações. Tudo isso são exemplos de riscos físicos. Como exemplo de riscos químicos, a gente tem névoas, gases, poeiras, fumos, vapores, neblinas, substâncias, compostos ou produtos químicos. Que aí a embalagem desses produtos, elas devem estar sinalizados de acordo com a nocividade, né, dessas substâncias. Então, os riscos biológicos: vírus, parasitas, fungos, bacilos, bactérias, protozoários, seriam micro-organismos, né, que podem causar doenças pra gente. Os riscos ergonômicos seria a monotonia e repetitividade, que aí faz com que a gente possa estar desenvolvendo, por exemplo, o LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo. Levantamento e transporte de peso, postura inadequada, jornadas de trabalho prolongadas, esforço físico intenso. Então, tudo isso faz com que a pessoa possa ter um risco ergonômico, seja ele nas mãos, no pescoço, né, na cervical, no restante da coluna. Se a pessoa trabalha sentada, então a postura dessa pessoa, a cadeira é adequada, né? A altura, se for usando o computador, a altura da mesa do computador é adequada para aquela pessoa. Carregar peso, né? Então o peso ele é proporcional àquela pessoa, é um peso muito exorbitante, né? Que vai fazer com que afete a postura dela. Então tudo isso é observado nos riscos ergonômicos. Já os riscos de acidente, a gente vai ter a iluminação inadequada, quando, por exemplo, você vai andar num ambiente onde está muito escuro e você não consegue enxergar que ali tem um obstáculo, tem um degrau, tem algo do tipo, e aí ou tem uma caixa no meio do caminho que você pode tropeçar e se machucar. Arranjo físico inadequado, então também quando você tem paredes, portas de forma que você não consegue ter a movimentação, né, dentro daquele ambiente de forma correta. Eletricidade, animais peçonhentos, probabilidade de incêndio ou explosão e máquinas e equipamentos sem proteção. E como vocês podem observar aqui embaixo, a tabela de gravidade, onde o tamanho do símbolo indica a proporção da gravidade desse risco, tá? E aí esse risco ele pode ser pequeno, que a proporção é 1, ele pode ser médio, que a proporção é 2, e ele pode ser grande e a proporção é 4. E aí, quando o pessoal da CIPA ele vai construir o mapa de risco, ele utiliza essas cores, tá? Observem que cada um
tem uma cor diferente, certo? E o tamanho dos símbolos para demonstrar que aquele risco é pequeno, médio ou grande, tá? E aí também descrever dentro dos tipos de risco qual é o risco naquele ambiente. Rolania tá dizendo que é bom revisar porque areja na memória. Sim, é sempre bom a gente estar revisando o conteúdo porque reforça o que a gente aprendeu. Por isso que eu falei, quem puder depois assistir novamente a aula, é bom porque reforça. Boa noite, Felina, seja bem-vinda. Então, gente, vou passar um vídeo agora para vocês explicando a diferença entre risco e perigo, tá? Então, algumas pessoas acabam confundindo, mas são duas coisas distintas, mas que estão relacionadas, tá? Então, é curtinho, tá? Vou passar aqui para vocês. Observem aí os exemplos, tá, gente? Perigo e risco são palavras usadas muitas vezes como sinônimos, mas têm significados bem diferentes. Por exemplo, uma tempestade com raios representa um perigo quando observada de um lugar seguro. Mas ficar exposto a ela em um campo aberto representa um risco. E quando o assunto é segurança, saber essa diferença é fundamental. O perigo está sempre relacionado à natureza do elemento em questão, ou seja, é algo intrínseco a ele, como o fogo, que sempre vai representar um perigo. Mas quando um perigo passa a representar também um risco, risco está relacionado à probabilidade de um acidente acontecer. Ele varia de acordo com a exposição ao perigo, ou seja, o quanto você interage com um perigo sem os cuidados necessários, como pular uma fogueira, por exemplo. Quando usada com sabedoria e precauções de segurança, uma fonte de perigo, como o fogo, pode se tornar um risco aceitável e ser até muito útil. O importante é saber identificar e calcular o risco de se expor ao perigo. Aí você decide se essa equação vale a pena, ou seja, se o risco é controlável. Outro bom exemplo é um lago, que apesar de parecer tranquilo, também representa o perigo, mas só representa um risco se você entrar nele e não souber nadar. Com os agrotóxicos também é assim. Como toda substância química, eles representam um perigo. No entanto, a exposição pode ser controlada e não representará um risco para a sua saúde. Precisa usar equipamentos de proteção, seguir as instruções da bula, seguir o receituário agronômico, respeitar o tempo mínimo entre aplicação e colheita. Por isso, é muito importante avaliar o risco para se determinar as formas de uso corretas e, assim, diminuir os riscos relacionados a essa exposição. E é por isso também que seguir corretamente as instruções é fundamental para diminuir os riscos e, assim, garantir a segurança de trabalhadores e consumidores. Quando se trata de perigo, precisamos determinar a exposição para que o risco seja controlado e considerado aceitável. Então, gente, em relação ao risco e perigo, né, eu espero que o videozinho tenha sido foi bem ilustrativo, né, e tenha dado para vocês compreenderem. Um outro exemplo, né, entre isso, ele é bem simples, mas, né, bem objetivo na proposta dele, que é justamente explicar a diferença. Um outro exemplo que eu estava anotando aqui, a gente tem, vamos supor, uma tomada. Então, uma tomada, a questão da eletricidade, né, ela é um perigo. Só que ele só se torna um risco se, por exemplo, eu pegar uma caneta e enfiar dentro ali da tomada, né? Então, eu vou ter o risco de levar um choque. Se eu for pegar uma tomada de algum outro aparelho e ligar, então, se for uma tomada adequada, eu não vou ter o risco. Agora, se for uma tomada que está com um fio desencapado, né, que está ali exposto, então, se eu colocar na tomada, eu estou aumentando o risco. Ele é um perigo que vai se tornar um risco ali porque eu estou colocando ele na energia. Nesse caso aqui,
né, fazendo uma relação, né, um conjunto aí entre fonte e receptor do risco. Então, se eu tenho a fonte do risco e o receptor, mas eu não estou tendo acesso a me expor àquela fonte, então o risco não existe. Se eu tenho o receptor e a exposição, mas eu não tenho a fonte de risco, então também o risco não existe. Se eu tenho a fonte e não tenho a exposição, ou se eu tenho a fonte e a exposição e não tenho a pessoa para receber aquele risco, né, aquela exposição, então também não vai ter problema. Então eu preciso ter a fonte, o receptor e a exposição para que o risco ele possa ser concretizado, certo? Pessoal, vocês estão com dúvida em alguma coisa até o momento, tá? Eu tô falando, mas como eu falei, vocês podem estar interagindo e se tiverem dúvidas, vocês podem estar perguntando, tá? Se tiver alguém que ficou com dúvida em algum ponto aqui, eu paro para explicar a vocês, certo? Então, dando continuidade, se aparecer alguma dúvida, eu paro e esclareço, tá? Então, dentro da análise do risco, a gente vai ter esse conjunto, né, de coisas a serem observadas. Tá certo. Repetir qual parte, Vitor? Vocês podem estar interagindo, viu, gente? Não deixem eu continuar o assunto sem vocês terem entendido, não. Então, Vitor pediu para eu repetir, eu acho que é essa parte aqui. Certo, Vitor? Vou explicando aqui enquanto você não responde. Então, a gente tem aqui um tripé, tá? Exposição, fonte, exposição e receptor, tá? Então, para que o risco ocorra, eu vou ter que ter essas três coisas. Esse aqui ou o anterior a esse, Vitor? O anterior foi o vídeo. Esse aqui, né? Tá. Então, a questão eu tenho essas três coisas, tá? Exposição, fonte e o receptor. Aqui, ó. Cadê? Fonte, receptor e exposição. Então, o risco, ele só vai ser concretizado se a gente tiver essas três coisas. Se eu tiver uma fonte de um risco e um receptor, vamos supor, eu tenho um fogo e a pessoa, então eu tenho a fonte que é o fogo, o receptor que é a pessoa. Mas aquela pessoa não vai ter contato com o fogo, então não existiu a exposição. Então não vai ter risco, porque se ela não está perto do fogo, consequentemente, né, ela não vai poder se queimar. Se existe a fonte e a exposição, que seria o fogo e você está perto dela. Só que não existiu ninguém para ficar perto, então não existe o risco também. E se a gente tem o receptor e a exposição, mas não tem a fonte, né? Eu tenho a pessoa que vai poder estar em contato, que seria a exposição, com a fonte. Mas não existe a fonte, então não existe ali o fogo. Então não existe risco, tá? Foi nesse sentido de tem que existir os três, né? Como a gente está vendo aí, o conjunto dos três é que vai ser dado como um risco eminente de um possível acidente, tá? Então eu vou passando, se ainda ficou dúvida, Vitor, aí você me avisa, tá? Então, dentro da análise de risco, como eu estava falando, né, a gente vai ter aqui várias situações, né, vários programas ali, equipamentos que vão ser necessários, por nada, Vitor, que vão ser necessários ali para que
o risco seja avaliado e seja minimizado para que ele não ocorra. Então a gente tem a ordem de serviço, o mapa de risco, que o mapa de risco eu falei, né, que a CIPA vai ser responsável por fazer e identificar os riscos daquele ambiente para minimizar a possível exposição. A gente vai ter o programa de prevenção de riscos ambientais. Então, o meio ambiente ele também precisa estar protegido para que ele não seja exposto. O programa de controle médico de saúde ocupacional, o programa de conservação auditiva, né, específico ali para algumas empresas que porventura trabalhem produzindo ruídos. Programa de proteção respiratória, da mesma forma que o auditivo é específico, né, para aquelas empresas que trabalham com produção, por exemplo, de poeira. Programa de condições de meio ambiente de trabalho na indústria de construção civil, então específica aí para construção civil, observando, né, a questão do meio ambiente. Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e os ETCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Boa noite, Flávio, aluno de enfermagem, seja bem-vindo. Então, esse conjunto aí de programas e equipamentos vão ser responsáveis por identificar os riscos, tentar minimizar os riscos, tentar minimizar a exposição do trabalhador àquela fonte, né, e fazendo com que ele não acabe se acidentando. Então, dentro do que foi falado, alguma dúvida, gente? Então, vou esperar aí vocês comentarem se tem alguma dúvida. Então, pra gente finalizar a aula de hoje, a gente vai ver um videozinho curtinho também sobre exemplos de agente de risco, tá? Esse vídeo, ele tem uma música de fundo, mas ele não tem áudio. Então, enquanto o vídeo ele vai passando, eu vou tecendo os meus comentários, tá? Em relação a esse vídeo. E aí, no caso, ele traz exemplo de todos os riscos. Ele traz exemplo de risco biológico, físico, químico, ergonômico e risco de acidentes, tá? Ele vai trazendo, bem ilustrativo também, para que vocês consigam compreender, né, de forma bem objetiva situações ali que podem levar a acidentes. Vitor tá falando que tinha saído a aluna Yasmin Luiz, estava na aula, mas a internet dela não tá pegando e mandou avisar aqui. Tudo bem, Vitor. Lembrando que essas aulas elas vão ficar disponíveis por 24 horas. Então, quem teve problemas em acessar agora à noite, pode, né, ter até amanhã para poder assistir, tá bom? Porque a pessoa também pode ter tido algum problema, né, uma outra situação não só relacionada à internet, que inviabilizou a pessoa de ver. Mas é bom porque, diferente da aula, né, que se você tá na aula, você tá ou não tá, não tem outra alternativa, aqui não. Vai ficar disponível por mais 24 horas, certo? Então, vou passar aqui o videozinho. Obrigada, Vitor. E explicando ao mesmo tempo, tá certo? Então, mapeamento de riscos ambientais, onde a gente tem ali o agente químico. Então, observem o rapaz, né, o trabalhador aí, o equipamento que ele não está utilizando, né, o galão ali estava sinalizado de que era um produto químico nocivo e perigoso à saúde. Então, a exposição dele àquele produto sem os equipamentos de proteção fez com que ele ficasse exposto a produtos químicos, né? A médica aí está sinalizando quais os danos que esse produto pode causar. Então,
quando inalado, né, vai atingir os pulmões, vai para a corrente sanguínea, vai afetar o coração. Aí tá explicando tudo para ele. Lembrando que os produtos químicos eles devem estar sinalizados. Esse que ele entrou em contato afetou o fígado também, né? Então ele teve uma exposição a produto bem pesado, né? Causando um dano bem grande à saúde dele, inclusive a esterilidade, a questão da fertilidade, né? Deixando ele estéril. Então, nesse caso aqui, foi corrigida a exposição, onde, quando possível, nesse caso aí foi, né, colocou uma máquina e ele não estava tendo contato. Já no agente físico, observem aqui a proteção auditiva que ele deveria estar utilizando, porque ele está numa máquina que causa muito ruído, e no dia a dia isso, por um tempo prolongado, vai acabar, como está demonstrando aqui, né, os anos passando. Então, com o tempo, vai causando danos irreversíveis à audição. Observem que o fonezinho aqui, o equipamento, ele já está com teia de aranha, de tanto tempo que está ali, ele nunca usou. Então, observem que ele já está, né, apresentando uma perda auditiva que até para conversar com seus amigos, ele não está tendo a sociabilização, né, tão grande. Então, evoluiu o equipamento, até tá digital, mas olha a teia de aranha ali. Então, chegou a um nível que ele perdeu completamente a audição, porque ele não utilizava os equipamentos de proteção individual, que nesse caso seria a proteção auditiva. E aí, com exagero aí, agora ele se preocupa com barulho, né, para tapar os ouvidos. No caso de agente de acidentes, a gente começa a observar o salto dela, tá? Ela tá carregando escada, olha a altura do salto. Ela vai colocar uma cortina na janela, né? Então, o salto isso, protetor auricular, Vitor. Ela com salto, né, já é inadequado para estar subindo numa escada. Aí ela observa a prateleira e vê que tem uma sujeira lá em cima, que aí ela vai fazer uma geral. Só que no lugar dela pegar a escada para fazer isso, observe o que é que ela faz. Pega uma cadeira de roda, né, uma cadeira de rodinha para fazer isso, né, deixando instável, provocando aí um acidente. Então, o sapato inadequado e o uso, né, da cadeira também é inadequado. Dentro dos agentes ergonômicos, a gente tem aqui, ó, o carrinho que ele deveria estar utilizando para carregar as caixas, está quebrado. E aí o chefe manda ele carregar mesmo assim. Então é um peso excessivo, prejudicando ali a coluna dele, né? Dependendo do joelho, tornozelo, punho, mãos. Então, às vezes só uma caixa é suficiente para causar uma lesão, mas dependendo da situação, você fazendo isso, né, várias vezes, você vai estar danificando a sua saúde, né, sua postura, você está causando ali danos irreversíveis. Aí vem uma outra questão, ele já está com dor nas costas, né? E aí tem que ter cuidado também de você utilizar apenas equipamentos e maquinário aos quais vocês estão aptos. Então ele viu esse equipamento aqui, viu que a chave estava no lugar, decidiu, ele não é o funcionário para utilizar esse maquinário. Só que aí ele, né, de forma a tentar minimizar os danos que ele estava tendo na coluna, ele vai pegar esse carrinho aí para utilizar. E aí, né, vem a questão, ele não tem o treinamento para poder controlar de forma adequada o veículo. Então poderia ter até causado um outro dano, né, um acidente maior, ao estar manipulando um equipamento a qual ele não tem o conhecimento e nem a técnica para isso.
Então, olha o que ele vai fazer com o caixote. Como ele não sabe mexer, ele acabou causando prejuízo ali, né? E aí vem o chefe dar uma bronca dele, só que quem tem que ser chamado a atenção é o chefe. Por quê? Porque ele não deu o equipamento necessário para que ele pudesse, o funcionário ali pudesse trabalhar adequadamente. E por último, o agente biológico, onde a gente está vendo um lixo, né, lixo biológico exposto, tá? Então ele está sem tampa, sem cuidado algum ali, né, expondo outras pessoas. E aí ele viu aquilo e levou para um especialista para tentar identificar se aquilo tem algum problema. Então tá vendo ali se ele identifica a espécie. Então, ó, ele identificou. Ele é nocivo, ele é perigoso. Então ele orienta que é necessário tirar aquela exposição, né? Porque senão as pessoas podem se contaminar. Então ele colocou uma máscara e vedou e sinalizou adequadamente que aquilo era nocivo à saúde das pessoas. Alguma dúvida, gente, em relação ao vídeo? Então, esperar vocês responderem, tá? Esse vídeo foi só uma forma de resumir, tá? O que a gente viu na aula de hoje em relação aos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Sim, 2 minutos para as 2 ou para as 10. Por isso que eu já tô me despedindo aqui. Que bom, gente. Fico feliz, tá? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, então vou me despedindo aqui de vocês, tá? Deixa eu ver. Então vou me despedindo porque tá no horário da gente. Foi um prazer. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. À distância, mas de forma que a gente consegue, na medida do possível, passar o conhecimento para vocês. Espero que realmente vocês estejam se isolando, se cuidando. Esse momento não é um momento de férias, tá? Nossas aulas, elas estão virtuais. Elas estão virtuais, mas é para o bem de todos, tá? Tenham um excelente final de semana, que logo mais a gente volte para a sala de aula, sim. Mas no momento, infelizmente, né, não vai ser possível. A gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer todo mundo, literalmente o mundo inteiro, né? Ele precisa fazer sua parte para que a gente possa realmente controlar esse vírus e impedir que ele se espalhe cada vez mais. Então, tudo vai depender da atitude que a gente vai tomar, tá? E justamente, Sebastião, fiquem em casa, tá? Todo mundo se cuide. Se vocês tiverem interesse de assistir as minhas outras aulas, as minhas lives, tá? Fiquem à vontade, vocês sempre serão bem-vindos em qualquer uma das aulas. Tamires Bento, boa noite, aluno de enfermagem da manhã do P9, chegando agora quando eu tô me despedindo dos alunos. Então, a gente tem 40 segundos de fala, deixa eu me despedir aqui. Então, é um prazer imenso, gente, estar com vocês, tá? Pra mim, é uma das coisas que eu gosto de fazer, transmitir conhecimento e saber que vocês estão aqui comigo, né? Que vocês estão acompanhando, estão participando, estão querendo aprender, é extremamente importante.
e na medida do possível eu vou fazer o meu máximo para passar o conhecimento para vocês, mesmo que à distância, tá bom? Agradeço pela presença de todos. Tenha um excelente final de semana. Eu dou aula todos os dias à noite e segunda e terça pela manhã. Então, como eu falei, se quiserem participar, fiquem à vontade. Beijos, tchau!